Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras de esperança, a força do jejum, da oração e da esmola. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje eu quero falar desses 3 pontos cruciais na vida de qualquer família, de qualquer cristão, de qualquer filho de Deus que quer ser cada vez mais íntimo dele. Nós vamos falar sobre a força que tem o jejum, a força da oração e a força da esmola ou caridade. Tobias capítulo 12, nós vamos rezar hoje os versículos de 1 ao versículo 10. Prestemos atenção naquilo que Deus tem reservado especialmente para nós. Então Tobit chamou seu filho e disse-lhe: Que havemos nós de dar a esse santo homem que te acompanhou? Meu pai, respondeu ele, que gratificação lhe havemos de dar? Que presente poderá igualar os seus benefícios? Ele levou-me e trouxe-me em boa saúde, foi receber o dinheiro de Gabael, fez-me ter uma mulher e afugentou dela o demônio, encheu de alegria os seus pais, livrou-me de ser devorado pelo peixe e fez-te rever a luz do céu. Enfim, ele cumulou-nos de toda sorte de benefícios. Que presente poderia igualar a tudo isso? Rogo-te, meu pai, que lhe peças se digne aceitar a metade de tudo que trouxemos. Chamaram-no, pois, o pai e o filho, e tomando-o à parte, rogaram que aceitasse a metade de tudo que tinha trazido. Então ele falou-lhes discretamente: Bendizei o Deus do céu e dai-lhe glória diante de todo ser vivente, porque ele usou de misericórdia para convosco. Se é bom conservar escondido o segredo do rei, é coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. Boa coisa é a oração acompanhada do jejum e a esmola. É preferível aos tesouros de ouro escondidos. Porque a esmola livra a morte. Ela paga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Aqueles, porém, que praticam a injustiça e o pecado são seus próprios inimigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos em Cristo, a leitura vai trazer para nós os detalhes do momento onde o anjo revela sua identidade verdadeira, podemos dizer assim. E essa leitura ela vai nos fazer pensar em muitos pontos importantes. E eu já começo destacando quando Tobias e Tobit estavam ali definindo qual presente, o que eles poderiam fazer por aquela pessoa que com tanto amor e carinho os ajudou nessa viagem, né? E aí nós vamos percebendo que Tobias ele enumera aquilo de bom e de belo e de nobre que o anjo fez em seu favor. E aí começa: ele levou-me e trouxe-me em boa saúde, né? Que era a grande preocupação dos pais. Foi receber o dinheiro de Gabael. Então ele fez esse papel de ir ao encontro de Gabael, que nós já sabemos que ali ele fez o acerto da dívida, porque Tobias estava na casa de Sara e logo após iriam se casar, né? E aí ele levou-me e trouxe em boa saúde, foi receber o dinheiro de Gabael. Então são 2 pontos muito importantes, né, que a palavra faz questão de relatar. Fez-me ter uma mulher e afugentou o demônio. Aqui nós vemos duas coisas belíssimas, né? Libertou o coração dessa filha de Deus e aprisionou o mal. Encheu de alegria os seus pais, né? Os pais de Sara ficaram extremamente felizes, porque eles, acredito eu, não sei, poderiam ter medo que aquilo acontecesse novamente, né?
Então eles eram muito gratos a Tobias. Encheu de alegria os seus pais, livrou-me de ser devorado pelo peixe e fez rever a luz do céu, enquanto ele cumulou-nos de toda sorte de benefício. Quanta coisa linda! Então ali eles estavam reconhecendo o cuidado daquele amigo que os conduziu ao destino, ida e volta. Olha a importância do anjo da guarda. Olha a importância dos anjos de Deus à nossa volta. Eles nos levam, eles nos trazem, nos protegem, eles nos guardam. Sabe aquela situação que às vezes acontece? Você às vezes está rezando, você está vivendo um dia em paz e aquelas coisas que acontecem do nada. Eu postei até esses dias aqui no grupo palavras de esperança a respeito de um acidente que a irmã postou e que foi pela mão de Deus que aquele ônibus não atingiu aquelas pessoas, e é claro, porque ali tinha a proteção dos santos anjos de Deus. O casamento precisa ter a proteção dos anjos, a casa, a família, a empresa, tudo aquilo que você faz, é preciso você pedir sempre a proteção dos anjos de Deus. Encheu a alegria dos seus pais, livrou-me de ser devorado peixe e fez-te rever a luz do céu, enquanto ele cumulou de toda sorte de benefícios. Então ali está acontecendo aquele momento onde eles estão enxergando, percebendo tudo que Azarias, ou seja, o anjo Rafael, havia vos feito com tanto amor e com tanta doação, né? Então eles vão até o anjo e dizem: rogo-te, meu pai, que lhe peças se digne aceitar a metade de tudo que trouxemos. Clamaram-no, pois, o pai e o filho, e tomando-o à parte, rogaram-lhe que aceitasse a metade de tudo que tinham trazido. Então, eles queriam muito agradar, eles queriam retribuir aquele empenho, aquela luta, aquela força, né, protegendo Rafael, orientando e fazendo com que tantas coisas boas acontecessem, né? Então, naquele momento, com certeza, o coração de Tobias ficava meio que dividido, apertado, né? Mas a palavra vai continuar dizendo que eles chamaram ele à parte, né, e disseram isso. Então, ele falou discretamente. Olha que bonita a atitude. Então, ele falou discretamente: bendizei o Deus do céu e dá-lhe glória diante de todo ser vivente, porque ele usou de misericórdia para convosco. Então, é isso que eu queria dizer. Quando eles chegam e falam ao anjo: aceita tudo isso que nós queremos te dar, nós estamos muito agradecidos com tudo que você fez, ele vai de forma discreta levar Tobias e Tobite a bendizer o Deus do céu e dar a ele glória diante de todo ser vivente, porque ele usou de misericórdia para convosco. Porque nós sabemos que a resposta de Deus em favor de Tobite e em favor de Sara, no momento que eles rezaram e a oração deles chegou a Deus, naquele instante Deus agiu de misericórdia em favor desses filhos amados. Diante de todo ser vivente seja dada a honra, a glória, porque ele usou de misericórdia para convosco. Se é bom conservar escondido o segredo do rei, é coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. Ou seja, aquilo que é de Deus tem que ser compartilhado. Aquilo que é de Deus tem que chegar ao máximo de corações possíveis. Porque aí ele vai continuar dizendo, né? Porque a esmola livra da morte. Boa coisa é a oração. O que é bom, importante na vida? A oração, o jejum e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondido. Irmãos, esses 3 pontos são cruciais na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada junto a Deus. Você sabe a importância da oração? Você sabe o quão importante é ter o seu momento, por mais simples que ele seja, que seja a oração de um Pai Nosso, de uma Ave Maria,
e que você pare por um instante para ouvir aquilo que Deus quer falar, porque Deus quer falar conosco, amados irmãos. Ele fala numa pregação, Ele fala numa oração, Ele fala ao nosso coração, e isso é preciso ser respeitado. Então, um dos primeiros pontos nessa questão espiritual é a oração. Oração. Diante da dificuldade, oração. Diante das alegrias, oração. Orar com ação. Ter a ação de orar constantemente, confiando na misericórdia de Deus. Falei primeiro da oração, agora eu quero falar do jejum. O jejum, muita gente fala assim, por que fazer jejum? Ficar sem comer? O jejum, irmãos, é o autodomínio. Se eu sou capaz de dizer não para uma coisa que eu gosto, por exemplo, eu não vou comer carne, eu gosto de carne. Então, se eu sou capaz de dizer não, e naquele dia que eu estou fazendo jejum, eu não como aquela carne, isso se chama autodomínio. É o ato da gente ter o controle. Então, se eu abro mão de algo bom, de algo gostoso que eu acabei de citar, como que eu não vou conseguir abrir mão do pecado, daquilo que é errado? Então, toda vez que nós falamos de jejum, nós estamos falando de ter o autocontrole, o autodomínio. E as pessoas hoje parecem ter medo de fazer jejum, né? O jejum pode até nos enfraquecer fisicamente, mas o jejum aquece-nos interiormente. O jejum tem uma grande força de conversão, uma grande força de libertação. Quando vamos rezar para alguém, se nós tivermos feito um jejum oferecido a Deus, em prol daquela pessoa, esse jejum tem uma proporção, uma força extraordinária. E a esmola, que na verdade quer dizer a caridade. Toda vez que nós damos uma esmola ou colocamos em prática a caridade, com certeza isso chega de uma forma muito verdadeira ao coração de Deus. Por quê? Porque a esmola livra da morte. Quando se fala livra da morte, não é a morte desse corpo, não. É a morte eterna. É a morte inferno. Né? O que nós mais precisamos é que a nossa alma fique limpa, purificada e restaurada pelo poder do nome de Jesus. Versículo 10. Aqueles, porém, que praticam a injustiça e o pecado são os seus próprios inimigos. Então não é que ninguém vai ser inimigo dessas pessoas. Sim, as suas próprias atitudes, aquilo que elas fazem. Aqueles que, porém, que praticam a injustiça e o pecado são os seus próprios inimigos. Ou seja, quanto mais nós caímos no pecado, caímos no erro, mais da misericórdia nós necessitamos, mais do socorro, mais do amor de Deus o nosso coração precisa. Pai amado, Pai querido, na sua presença nos colocamos nesse dia de hoje, pedindo a vossa compaixão, a vossa misericórdia, que os teus anjos estejam a nos guardar, a nos livrar de todos os males, a nos proteger, a nos conduzir e a nos fortalecer. E dar-nos a graça, Jesus, de aprender com essa leitura a oração, acompanhada de jejum e a esmola. Com certeza tudo isso chega ao coração de Deus e Ele vai trabalhando isso em nosso coração. Amado povo de Deus, permita que o Espírito Santo adentre no teu coração e na tua vida. Vem, Espírito Santo, nos fortalecer, nos encorajar e nos dar a graça de viver intensamente uma vida de oração, no jejum, na oração e na esmola. Purifica, Jesus, os meus pensamentos, o meu coração, a minha vida e todo o meu ser. E eu vos louvo, eu vos agradeço por todo o seu carinho dos seus anjos que o Senhor coloca à nossa volta para nos guardar, nos proteger e nos fortalecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.